Se você encontrou Neemias capítulo 1, verso 4, podemos ler. Se você não encontrou, diga misericórdia que eu te espero. E a gente continua dando glória. Acredito que todos encontraram. Sim, diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus do céu. Aleluia. Quero repetir novamente com os irmãos. Vamos lá. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Ainda não estou contente. Quero ler novamente. Tenho eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Aleluia. Se assentar e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. O tema desta mensagem são 5 segredos para a vitória. E muitas das vezes nós queremos usar mecanismos que vão nos levar a conquistar a vitória. Muitas das vezes nós usamos os nossos métodos humanos para nos levar à vitória. Muitas das vezes nós levamos o quê? Nós usamos o quê? A nossa sabedoria para nos levar à vitória. E eu quero que os meus amados e queridos desta noite que aqui estão, entenda que quando nós usamos o recurso que vem do alto, que é celestial, nós temos a graça de ter uma intimidade com o nosso Deus, e através desta intimidade nós obtemos grandes êxitos no nosso projeto, na nossa vida. Por quê? Porque quando nós ouçamos a voz do Todo-Poderoso, meu querido, é uma coisa certa, é uma coisa concreta, é algo que é verdadeiro. O meu e o teu coração, ele pode vacilar, ele pode se motivar nas emoções do sentimento, e podemos ficar confusos em uma decisão, talvez que queremos tanto e aquilo não agrada a Deus, mas agrada os nossos olhos, e acabamos tomando atitude que nos leva à derrota, ao fracasso. Mas quando nós estamos ligados em Cristo, quando nós estamos ligados na videira, quando nós estamos com os nossos olhos fitos em Jesus, meu querido, a tendência da igreja, dos meus filhos, de nós obtermos a vitória é muito grande. Aleluia! Porque quando o nosso Deus, ele nos inspira, ele nos mostra o caminho, ele nos direciona, meu querido, acabou. Agora você sabe aonde você deve seguir. Perdido fica aquele que não sabe qual caminho que ele tem que seguir, não é verdade? Mas quando você sabe qual é a direção a ser tomada, meu querido, já agilizou muito, já facilitou muito. Então eu quero dizer aos irmãos que a maioria das pessoas que aqui estão já conhece a direção
correta a ser tomada. E muitas das vezes nós vacilamos por causa da nossa vontade. Neemias está nos ensinando nesta noite 5 coisas que ele aprendeu, que levou a ele a vitória. Eu admiro Neemias porque no livro o próprio rei relata como que ele era compromissado em servir o rei, em cuidar da parte ele era copeiro, né? Então, de servir mesmo o rei, de ser zeloso, de cuidar. E eu sou uma pessoa que não gosto de ver as coisas destruídas. Você já viu quando você chega num lugar que a cadeira está quebrada, o ventilador está quebrado, a parede está riscada, dá uma má impressão. Você pode chegar num lugar humilde, mas se a parede estiver pintadinha, se tiver uma cadeira de madeira, mesmo rústica para você sentar, você vai se sentir confortável. Mas se você chegar num lugar que o ambiente está depredado, destruído, dá uma sensação ruim, parece que está pesado. Então, Neemias, meu querido, ele cuidava em servir o rei com grande zelo, porque quando a gente valoriza o que Deus nos deu, você cuida direito. Acredito que Neemias ele tinha um zelo especial pelo seu trabalho, pelo que ele fazia, da forma que ele servia o rei, da forma que ele era fiel ao rei, da forma que ele obedecia o rei e da forma que ele seguia a sua disciplina para manter a casa em ordem. Então, nos dias atuais, nós queremos tanta vitória, mas está nos faltando a disciplina, está nos faltando a lealdade, está nos faltando o trabalho, porque tem pessoas que agora pensam: aceitei Jesus, o milagre vai acontecer na minha vida. Não, o crente tem que trabalhar. O homem e a mulher nasceu, o homem nasceu para trabalhar, não é verdade? E é com o trabalho que você conquista. Não é porque agora eu sou filho de Deus, eu falo um reteté, um mistério, e agora o milagre vai cair na minha frente e vai tudo acontecer. Não, não é assim. É lógico que tem coisas que Deus vai te abençoar com mais facilidade, tem coisas que vai demorar um pouquinho, mas vai vir. Então, meu querido, eu admiro Neemias da forma que ele cuidava do seu trabalho e zelava. E esses 5 segredos que eu anotei, é o verso que a gente leu. É o que ele parou para poder pensar. O que ele fez? Ele assentei. Ele parou para quê, pastor? Ele parou para raciocinar. Esses dias de férias, minha e da pastora, eu parei. Uma palavra que eu ouvi, como que Deus falou de maneira extraordinariamente, porque eu tinha parado para raciocinar. A mente estava despreocupada. Eu absorvi aquela palavra de uma maneira extraordinária. E até hoje estou eu motivado
E acredito que Deus vai fazer na sua vida também. Então, meu querido, nós fazemos tantas coisas para conquistar e corremos contra o tempo, contra o relógio, para obter a vitória. Nós esquecemos de parar para pensar, para raciocinar, para refletir profundamente. Porque quando nós fazemos isso, nós pensamos melhor. Graças a Deus. Nós tomamos atitude com a cabeça fria. Parece que clareia tudo na sua mente. Parece que a cabeça funciona melhor. Então eu estou dizendo que a correria, o estresse, ela atrapalha a nossa vitória, o nosso sucesso. E há momentos na nossa vida que a gente precisa dar um break, parar, aleluia. Se você ver no texto, ele começa dizendo assim: tendo eu ouvido essas palavras, ele parou para ouvir. Qual é o maior defeito do crente do século 21, do crente pentecostal? Para ele só importa a palavra profética. Vou melhorar isso. Para ele só importa a revelação. Meu querido, tem coisas muito mais poderosas que Deus fala com você dentro de uma pregação do que uma revelação, do que uma profecia. Não estou eu querendo diminuir ou aumentar o poder da profecia ou da palavra, mas tem momentos que a palavra pregada, a palavra revelada dentro de uma ministração de um sacerdote, meu querido, vai falar muito mais ao teu coração, com certeza, com testificação, com mais clareza do que uma revelação. Porque a revelação ela está sujeita a erros, a palavra não. Você que está discernindo o que está sendo pregado. Então, meu querido, Neemias ele parou para ouvir. E sabe uma coisa que eles falam mal dos assembleanos? Eles falam mal dos assembleanos dizendo que a gente não conhece Bíblia. É triste. Porque eles pensam que os assembleanos é só fogo, reteté e profecia. Aleluia! Mas eu quero te dizer, meu querido, que aqui tem fogo, tem profecia, tem poder de Deus, tem palavra, tem de tudo no sol da justiça, meu querido. Aleluia! Tudo inspirado da parte de Deus. Graças a Deus. Então o que Neemias fez? Ele parou para ouvir. Ele parou a sua vida. E depois, o que ele fez? Ele chorou. Você já viu que depois que você se aquebranta, depois que você chora, você não fica mais humilde? Você não pensa melhor? Não é assim? Você não volta atrás? Você não se sente aliviado? Quando o profeta Isaías entrou e profetizou para o rei Ezequias que ele ia morrer, ali ele, acredito que ele ficou desesperado, foi falar com Deus. Na Bíblia diz que ele orou, e orava de
Depois que ele terminou de orar, a Bíblia me diz que ele se aquebrantou e chorou. Por que ele se aquebrantou e chorou? Porque ele lembrou dos dias que ele andava com o Senhor. Então quer dizer, ele estava afastado, estava distante de Deus. Então o choro produziu o quê? Avivamento, mudança, transformação. Aqui Neemias, quando ele chorou, ele colocou para fora a angústia, a depressão, liberou as emoções. Depois do choro não fica mais fácil você tomar uma decisão? A decisão ela é muito importante na sua vida. E ela vai direcionar a sua derrota ou a sua vitória. Quem decide mal, quem escolhe mal, as consequências vão vir e você pode cair no buraco. Mas quem decide bem, ele está propício que a vitória venha, que o milagre ocorra. Não é verdade? Depois que ele chora, o que ele faz? Lamentei, ele se lamenta. É diferente lamentar como murmurar. Murmuração é um pecado. Quando a pessoa se lamenta, ela está se arrependendo de uma atitude que ela fez, que trouxe vergonha, tristeza. Ela se lamentou. Por que eu irei e disse tal coisa? Por que eu tomei aquela decisão? Ela está se lamentando pelo erro cometido. Quando a gente se lamenta, você está fazendo o quê? Reconhecendo o seu erro. Quando você está se lamentando, você consegue ver aonde que precisa ser mudado. Quando você está se lamentando, vou te falar um ouro aqui, você identificou os erros. Quando a gente identifica o erro, o que você faz? Joga ele fora. Você lança fora o pecado. Se não tem erro, meu irmão, o que vai acontecer? A vitória vai vir. O milagre vai ocorrer na tua vida. Por que você acha que o crente que caminha muito tempo no deserto e não sai do deserto, por que será, pastor? Porque ele ainda não identificou o erro. Porque crente que anda na vitória, meu irmão, é como Neemias, obediente, disciplinado, fiel. E você vai ver na história que ele, como copeiro, ele sai desta posição de copeiro e vai para uma outra muito mais elevada. Como foi lido aqui pelo Vitor, os nossos olhos desejam muito, mas na verdade, ou a gente não pede direito, ou estamos caminhando no erro. Por isso que você não chega no seu objetivo. Por isso que você não tem força para quebrar a barreira. Quando nós
nós quebramos a barreira no mundo espiritual, estamos crescendo, e quem cresce obtém a vitória. Eu não vou crescer mais na minha estatura física, mas espiritualmente nós podemos crescer, e quem cresce diante de Cristo, meu irmão, é vitorioso. Ele rompe barreiras, ele chega no seu objetivo, ele vive a promessa, ele sente Deus, ele tem intimidade com o poderoso. Aleluia! Deus é fiel e é poderoso. Então, 5 segredos para a vitória. Ele parou para ouvir, ou se assentou. Chorei, lamentei, e agora o que ele faz? Depois que ele identifica o erro, olha que um homem sábio, meu irmão, ele para para jejuar, ele para orar e jejuar. Por quê? Porque agora ele estava fortalecendo em Cristo. Ele para jejuar e para orar. Por quê? Porque ele viu que ele precisava se fortalecer mais. Você tem um sonho, você tem um projeto, você quer viver a vitória, você quer ser abençoado, meu querido, não tem um caminho a não ser com Cristo. Para você chegar lá, o que eu preciso, pastor? Primeira coisa, trabalho. Segunda coisa, não, vou corrigir isso, não ficou bom. Primeira coisa, Deus. Segunda coisa, trabalho. Terceira coisa, chama Job, jejum, oração e Bíblia. Se você não caminha assim, meu irmão, eita. Ué, pastor, mas ficou engraçado, o senhor colocou Deus, trabalho e depois oração. Sim. Porque se eu não trabalhar, como que as coisas vão acontecer? Se eu ficar no jejum e na oração, o anjo vai vir e vai te alimentar para você não morrer, mas as coisas vão acontecer? No mundo espiritual vai estar pronto. E no mundo natural, você precisa trabalhar. Se você trabalhar, meu querido, você vai ver o resultado. Pastor, está difícil. Não sei porque a minha vida não rompe. Precisa de jejum e oração. Você quer ver Deus fazer coisas grandes na tua vida? Primeiro Deus, segundo trabalho, ora e jejum, você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias na tua vida, porque Ele é fiel, porque Ele é soberano. Quando você ora, o que acontece? Pastor, quando eu oro e jejum, o que acontece? Você vai mudar a sua vida. Será modificado a maneira que você pensa. Por que, pastor? Porque quando eu oro, eu posso entrar no mundo sobrenatural. Quando eu jejuo, eu posso entrar no mundo sobrenatural. Quando eu estou cheio de azeite, de tutano, até um tutano, Deus ele pode mudar o meu pensamento. Uma palavra de Deus, ela muda tudo. Ela muda a nossa convicção, ela muda o nosso desejo, ela muda tudo que está relacionado na minha vida
Deus traz o que estava oculto, escondido. Deus traz o que você não sabia. Deus traz o entendimento. Quando nós temos o entendimento de uma palavra rema, meu irmão, você vai sair da caverna. Você vai sair do anonimato. Você vai sair do casulo. Meu irmão, quando você tem a palavra que foi direcionada do céu para a tua vida, o seu estado será modificado por Deus. Quando você ora, quando você está jejuando e orando, a sua sensibilidade espiritual muda. Por quê? Porque você sacrificou a sua carne. Você fez uma consagração. Você se separou. Meu irmão, todo profeta, se ele não tiver um momento de separação para Deus, ele morre. Ele precisa separar. Esses dias, eu vi que eu estava de férias, mas vi que eu também estava separado. Quando nós separamos para Deus, meu irmão, Ele vai te falar coisas magníficas que pertencem só para a sua vida, só para essa vida. Então ele parou para jejuar, parou para orar, para falar com Deus, expor o seu objetivo, contemplar outros segredos. Pastor, mas tudo isso para construir um muro, para reedificar? Tudo isso, pastor, para isso, meu querido, ele saiu da copa da cozinha do rei. A posição dele foi elevada. Para se tornar em Jerusalém, não um construtor, mas se tornou ali. Eu tinha uma carta que o rei tinha dado para ele. Então a posição, meu querido, daquele homem foi elevada simplesmente porque obedeceu. Ele só precisava da carta do rei. Como ele era dedicado, o rei olhou para ele e falou: meu filho, tu está triste? Sim, meu rei. Parecia que ele era baiano, né? Sim, meu rei. Aí o rei falou: mas me conta o que é. Na cidade dos meus pais, foi ela destruir os meus pais mortos. E a minha vontade é ir lá naquela cidade e reconstruir os muros, tudo que foi destruído. Já pensou que notícia terrível? Sabe o que eu aprendo? Não adianta a gente ficar se lamentando por uma coisa que já está no passado.
Qual era a vontade daquele homem? Reconstruir. Tudo novo. Começar de novo. A sua vida tem sido uma lamentação das coisas do passado. Mude disso. Troca de vitrola. Põe um DVD novo aí. Porque Deus quer que você refaça tudo de novo. É para reconstruir os muros. Meu querido, não adianta ficar se lamentando de coisas que já. Meu pai diz assim, ele está até nos assistindo hoje. O leite derramou, está derramado. Não adianta se lamentar porque o leite derramou. Então, meu querido, imagine se aquele homem numa coisa que estava destruída, ele queria reconstruir. Vamos supor se eu tivesse chegado em casa, minha casa estivesse destruída. Poderia ficar um ano reclamando que a minha casa foi destruída. Mas aquele homem viu que ele poderia recomeçar tudo de novo. E ele começa aqui sozinho. E quando ele estava fazendo, vem pessoas dizendo: para que você está fazendo isso? Pessoas querendo tirar ele do seu objetivo, do seu sonho. Pessoas querendo tirar ele da visão. E ele disse: eu comecei uma obra e não posso parar. Tem pessoas que começam muito bem, começam uma campanha, aí a amiga chega, vamos pro shopping, vamos amiga, vamos pro shopping. Aí a pessoa começa muito bem no propósito, chega um parente querido, em vez de você trazer para a igreja, você sai com ele para mostrar Goiânia. Não, irmão, se Deus te deu um propósito, você luta por ele até o fim, que você vai ver a vitória ocorrer na tua vida. Crente não pode ficar andando de elevador. Hoje está com a fé lá em cima, hoje está no subsolo. Não é assim não, meu irmão. Numa coisa que era ruína, ele falou: eu vou reconstruir. Eu não conheço a ruína na sua vida, mas eu quero te dizer que tem jeito. Jesus quer reconstruir tudo. Deus quer fazer tudo novo. Aleluia! Deus está te chamando para o recomeço. Aleluia! Deus é bom e é fiel. Aleluia! Deus é bom e é Oh, fiel. glórias! Aleluia, Deus! Então aquele homem foi agraciado, porque ele reconstruiu, reparou as brechas. A cidade foi edificada e fortalecida. E o homem não precisou de ser cordeiro novamente. Irmãos, eu sei que alguns têm algumas funções as pessoas foram dadas. Mas eu lembro quando eu estava fazendo seminário, que na época que eu fazia seminário tinha pessoas que eram diáconos, outros eram profetas, outros já eram pastores e outros não eram nada, como era eu, não era nada.
como diácono e não passou daquilo. E teve outros que não era nada e não passou daquilo. Não ultrapassou. Então, nós podemos entender o seguinte, que o resultado da nossa vitória vai ser pelo tanto que você dedica, pelo tanto que você trabalha, pelo tanto que você insiste. Tentaram parar Neemias, tentaram. Ele parou? Ele não parou, porque o objetivo dele era chegar e ver a cidade reconstruída, restaurada. Enquanto ele não viu, ele não parou. E por que será que a gente para? Não é para parar, irmão. Eu quero te dizer uma coisa: em Cristo você pode tudo. Eu já vi pessoas que não era nada, e porque se converteu, e porque tem a fé que nós temos, a pessoa mudou e chegou no seu milagre. Você está me entendendo? Que existe a parte que eu tenho que fazer, e existe a parte que o meu Deus vai fazer. Agora, se eu não fizer, irmão, eu posso trazer os 318 para orar por você, que não vai resolver. Eu posso te levar para os grandes príncipes do Evangelho para poder orar para a sua vida. Se você não tiver certinho, não vai. Mas se você estiver com Neemias, meu querido, um milagre vai acontecer na tua vida. Aleluia! Vamos deixar de sonhar e vamos para a realidade. Lutar para chegarmos no nosso objetivo. Porque tem pessoas que só sonham. Meu querido, você precisa partir para cima e lutar para você chegar no seu lugar, para você chegar na tua bênção. Aleluia! Graças a Deus. Preciso terminar. Aleluia. Deus é fiel e poderoso. Glória a Deus. Deus é fiel e poderoso. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Então, meus queridos, quero dizer que Neemias realizou o teu sonho, reconstruiu e edificou aquela cidade. Jerusalém foi restaurada por conta de um homem. Oh Deus! Já pensou o que nós podemos fazer juntos? Em nome de Jesus. Neste lugar? Um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro. Aquele homem era um simples copeiro, mas fiel. A sua posição pode ser mudada e elevada. Em nome de Jesus, nós cremos. E basta um só com fé. Aleluia, Deus. Que Deus não vai mudar céus e terra ao nosso Glória a Deus. Em respeito. nome de Jesus. Ele reconstruiu e edificou uma cidade. Amém. Meu irmão, nós vamos levantar esta sede para a honra e glória do Senhor. Porque, meu querido, aqui tem um tanto de guerreiro, tem um tanto de Gideão, um tanto de Neemias. E Deus vai fazer coisas grandes neste lugar. E não vai ficar só nisso, não. Deus vai fazer coisas grandes neste lugar. Deus vai fazer na tua família, vai fazer na tua casa.
Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a todos a ficar de pé. Aleluia, Deus. Deus, eu creio. Creio na restauração. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. O Senhor tem poder. Aleluia. Graças a Deus. Deus tem poder. O pastor quer te fazer um desafio. Porque eu acredito que Deus tem muito a nos abençoar. E o nosso grande defeito, sabe qual é? Acostumar. Quando nós acostumamos, automaticamente a gente se acomoda. E quando nós acomodamos, nós ficamos numa posição confortável. Quando Deus te tira do conforto, o que Ele faz? Ele te leva um pouquinho no deserto. Lá na crise, a pessoa ora e jejua sem parar. Então, antes que a crise venha, não seria melhor a gente mesmo mudar isso? Tirar a gente do conforto? O que Neemias teve que fazer? Ele teve que trabalhar. Quem carregou lá a areia, o cimento? Foi Neemias. Quem tampou os buracos? Foi Neemias. Então ele fez tudo. O que Deus fez? Deu ele força. Abençoou ele. Depois que estava pronto, o que aconteceu? Veio a honra. Todos que saíram daquela cidade e achou que era o fim, voltaram e tiveram que honrar Neemias. Viu que a cidade estava fortificada, e aqueles que acharam que era o fim, tiveram que ver e reconhecer que um só homem ergueu aquela cidade. Meu querido, Deus precisa de você para fazer uma revolução na sua família, para fazer uma revolução no sol da justiça. Deus quer erguer a tua vida, Deus quer mudar a tua história. E Ele conta com quem? Com você. Um milagre vai acontecer neste lugar. Aleluia. Deus é fiel e poderoso. E aqueles que não acreditam vão ter que olhar para você e ver que você não é mais copeiro. E ver a posição a qual meu Deus vai te colocar. Aleluia. Você acredita nisso? Aleluia.